Já podeis a pátria, filho, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não, não é independência, é Tiradentes também. O Dom Pedro lá, né, que proclamou lá a independência da República no dia 7 de setembro, ele teve a consequência de quem começou tudo isso? Foi Tiradentes. Tiradentes foi, né? Também fazia, ele era, né, contra o rei de Portugal, que comandava o Brasil, nós dependíamos de lá, toda a nossa riqueza ia lá para Portugal, tá? Era tudo assim, ai, fazia tudo aqui, o ouro, tudo que o povo trabalhava aqui, os impostos, tudo, eles cobravam, levavam, investia tudo em Portugal. O Brasil estava sempre assim, e ele não concordava, nossa, né? O Brasil tem que ser livre, né? Ou outro país, né? Vamos fazer o Brasil ser nosso. Fazer reuniões, né? Faziam reuniões em praças públicas, assim, lugares assim, né? Algumas residências, lugares, né? Próprios, assim, reuniam o povo lá, né? Os mais, assim, o Tiradentes também não era tão pobre, né? Daí o manda-chuva lá do poder, né? Lá o popular, ele não gostava, né? Imagina contra o. Tipo, não sei, contra o presidente, contra o, né, político hoje em dia, era a mesma coisa. Daí não gostou, né? E daí era pra eles pagar lá uma multa e tal e coisa, se não pagasse, morreria. Daí os outros amigos do Tiradentes, que estavam junto lá, né? Fazer essas reuniões, tudo, eles pagaram lá, eles tinham eles eram mais ricos, por exemplo, mas eu gosto de falar no popular. Eles tinham mais condições financeiras, então eles pagaram, né? Lá tinha um certo valor, tinham que pagar para não ser né, decapitados lá, né? Serem degolados, mortos e tal, né? Enforcados. Igual daí o Tiradentes, não, ele era mais pobre, assim. Ele não é pobre, assim, tipo classe média, outros eram mais ricos mesmo, né? Daí ele não pagou, então ele foi só ele que morreu lá, cortaram a cabeça dele, mutilaram os corpos. Daí, no lugar principal que ele fazia as reuniões, eles pegaram e deixaram a cabeça dele lá para citar como exemplo para quem quisesse seguir o mesmo caminho, tá? Daí ficava lá e as outras partes do corpo colocavam nos outros lugares que ele fez reuniões, né? E daí por isso que ficou assim, ele ficou muito conhecido. Então ele um mártir, né? Lá ele era de Minas Gerais e tal, né? Que lá mais que eles exploravam o ouro mais pra lá, né? Daí por isso que só ele foi morto, né? Mas tinha mais pessoas que também faziam essas reuniões, que lutavam pro Brasil ser livre, né? Igual Dom Pedro, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Independência ou morte, né? Mas conseguiu, né? Porque daí o Dom Pedro lá já era rei, né? Era tinha mais pessoas do seu lado, né? Pra defender lá, né? Daí teve aquela guerra lá, né? Lá no Grito do Ipiranga, né? Então daí, ainda bem, né, tadinho, né? Ele morreu, mas igual o Brasil, depois do tempo ali ficou, né? Conseguimos a nossa independência, né? Nós estaríamos dependendo de Portugal até hoje, porque tudo ia Portugal. Mas daí vocês perguntam pra mim, nossa, tudo que foi daqui Portugal, né? Era um país tão de primeiro, de primeiro mundo. E por que aquilo lá, né? Parece que o Brasil é muito mais bonito, né? Você vai lá, parece que parou no tempo, né? Eles permaneceram lá com aquelas estruturas, né? Da antiguidade. Parece que parou no tempo, né? Assim, a gente pensa assim, nossa, né? Tanto que roubou do Brasil, praticamente roubou, porque eles vieram aqui explorar o pau-brasil. Por isso tem o nome do Brasil, porque eles tinham a madeira que eles levavam pra lá, né? Porque lá o rei, lá todo a corte, lá eles usavam tudo vermelho, tapete vermelho, né? Tudo era vermelho, as roupas dos reis, todo o povo lá, né, do reino lá, era tudo. Por isso que ele levava pra fazer essa coloração do tecido e tal, das coisas lá. Daí o pau-brasil tem essa coloração, tá? Por isso que o Brasil se chama Brasil, por causa do pau-brasil. Ele acho que é usado até hoje. Então, daí, depois eles vieram pra cá, exploraram os ouros, depois explorou tudo, mas acabou, né? Que ficamos livres, né? Então, por isso que hoje é dia de Tiradentes. Tiradentes também lutava, mas ele foi, né? Foi morto porque não tinha dinheiro pra pagar ali, tá? Então, eu vou fazer um videozinho pra vocês, pra falar agora outro vídeo, daí vocês seguem, né? Assiste o próximo. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Temos que lutar por nossos